Boa noite, irmãos. Tudo bem? Graça e paz. Que bom estarmos mais uma vez aqui juntos. Nós vamos começar louvando ao nosso Deus. Queria chamar o pessoal que vai nos ajudar aqui com a música também. Enquanto nós esperamos nossos outros irmãos se juntarem a nós, aqueles que ainda estão chegando, passando pelo trânsito um pouquinho. Mas enquanto isso, nós que estamos aqui, vamos juntos refletindo esse grande amor do nosso Deus, nosso Pai perfeito. É interessante nós percebermos que durante toda a história, Deus sempre foi aquele Deus que atraiu o seu povo com amor gentil, com amor misericordioso. Um Deus que deseja ser reconhecido e exaltado nas nossas vidas. E esse amor também estava ali refletido em Cristo Jesus, quando Ele entrega a sua vida por nós, pecadores. Livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Glória a Deus por isso. Nós podemos cantar esse amor de Deus. Temos refletido sobre isso, como nosso coração, ele tem uma tendência tão grande a se afastar de Deus. E nós, por muitas vezes, com os desafios da vida, nós olhamos para trás. Nós enxergamos as nossas dificuldades, enxergamos as circunstâncias e, de repente, quando nós menos nos damos conta, nossos olhos já estão virados para as coisas deste mundo. Mas nosso Deus é muito grande, meus irmãos. E Ele é um Deus soberano que conhece a cada um de nós. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe e conhece o mais profundo do nosso coração. E esse Deus, Ele se alegra quando nós voltamos aos caminhos dele. E por isso que o convite para nós, não só essa noite, mas todos os dias da nossa vida, é que nós nos arrependamos diante dele. Que nós nos convertamos dos nossos maus caminhos. E ele ali está, como aquele pai perfeito. Como aquele pai que todos os dias esperava por aquele filho pródigo. Quando ele apareceu lá longe, aquele pai correndo o alcançou. Aquele pai correndo o abraçou. E o trouxe de volta. Eu queria com vocês agora orar e agradecer a Deus por tão grande amor que Ele tem por nós. Que nós possamos nos lembrar disso e em arrependimento buscar ao nosso Deus.
Queria convidar vocês para se colocarem de pé, fecharem seus olhos. Nós vamos orar. Ó Pai querido, muito obrigado, porque a Tua palavra é tão verdadeira e ela nos alcança, Senhor, de tal forma que nós, ainda caídos, Senhor, somos levantados pelo Teu grande amor, Pai. Obrigado, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, o que nós temos para apresentar, Senhor, são as nossas debilidades e fraquezas, Senhor. Mas o Senhor sempre está disposto, Senhor, a nos buscar, sempre está disposto a nos resgatar, Pai. E quando nós nos arrependemos, Senhor, e buscamos a Ti, Senhor, com o coração quebrantado e humilde, Senhor, o Senhor sempre está disposto a nos levantar, Pai. E levantados, Pai, nós podemos continuar buscando a Tua face, Pai. Nós podemos continuar seguindo o Teu caminho, Senhor, sabendo, Senhor, que o Senhor não se esquece de nós, Pai. Mas que o Senhor deseja, Pai, que nós sigamos com passos firmes, Senhor, fazendo a Tua vontade, Pai, fazendo a Tua obra, Pai. Ó Pai, traz arrependimento aos nossos corações diariamente, Senhor, eu te peço, Pai. Não nos deixe, Pai, cair em tentação, Pai. Livra-nos do mal, Pai. Nos ajuda, Pai, a que nós nos mantenhamos no Teu caminho, Pai. Buscando, Pai, ser santos como Tu és santo, Pai. Ó Pai, que esse mundo mal, Pai, que tenta corromper a Tua palavra, Pai, perverter todos os Teus caminhos, Pai. Que esse mundo não tenha efeito sobre as nossas vidas, Pai, no sentido de nos atrair às coisas e prioridades daqui, Senhor. Mas que os nossos olhos, Pai, dia após dia, Pai, vejam a Ti, Senhor Jesus. Deus que não se apegou a toda a Tua grandeza, mas se fez homem para nos ensinar a sermos homens, conforme a Tua vontade, Pai. Que nós possamos seguir o Teu caminho, Pai. De maneira humilde, Pai, porque dos humildes é o reino dos céus, Pai. Nós possamos, Senhor, ter corações sábios, que façam decisões corretas, decisões piedosas, que respondem, respostas agradáveis ao Senhor, respostas corretas diante do Senhor. Que nós possamos, Senhor, enxergar o mal e nos afastar do mal, Senhor. Ó Pai, nos ajuda, Pai. Tudo aquilo que não Te agrada, Pai, que seja deixado de lado, Senhor. E que nós possamos Te louvar por quem o Senhor é, Pai. Porque o Senhor nos criou, Pai, de maneira maravilhosa, Pai. E o Senhor, além disso, nos recriou, Pai. Nos fez nova criação, para que nós andemos nos Seus caminhos, Pai. Nos ajuda, Pai, que essa noite nós possamos reconhecer Teu senhorio sobre as nossas vidas. A verdade que é a Tua palavra, e ela não pode mentir, Pai. E que nós possamos saber, Pai, que Tu estás conosco. Tu sempre estás conosco, Pai, para fazermos a Tua vontade, Pai. Nos renova, Pai, renova as nossas forças, Pai, renova a nossa alegria no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém, Senhor. Vamos cantar? Vamos louvar ao Senhor juntos. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto.
bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Amém. Vamos cantar de novo. Tu és soberano. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Homens, aleluia. As mulheres, aleluia. Os homens, te louvo. Todos juntos, pois sei que sobre todos és o Senhor. Os homens comigo. Aleluia. Aleluia. Te louvo. Todos, pois sei que sobre todos és o Senhor. Início. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Mulheres, te louvo. Juntos, pois sei que sobre todos é o Senhor. Os homens comigo. Aleluia. Aleluia. Te louvo. Pois sei que sobre todos é o Senhor. Aleluia, só os homens. Aleluia, as mulheres. Aleluia. Aleluia. Todos juntos. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, as mulheres. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Só as nossas vozes. Aleluia. 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 Todos juntos. Aleluia. Louvemos ao Senhor.
Amém, meus irmãos? Para isso nós somos criados, para louvar ao nosso Deus eterno, todo-poderoso e misericordioso. Que Ele seja engrandecido cada dia que nós fizermos a vontade dEle. Que Ele nos ajude, renove as nossas forças e nosso entendimento. Nós vamos cantar essa última música que diz: Senhor, quero estar perto do Senhor, aos teus pés, pois não há nenhum prazer maior do que esse, me render, te adorar. Aquilo que há em mim, Senhor, eu quero te ofertar. Isso é pouco, eu sei, se comparado àquilo que nós recebemos em Cristo Jesus. Uma nova vida, vida em abundância. Mas esse próprio Jesus assim diz: vocês não mais vos chamam servos, mas amigos. Porque o servo não sabe aquilo que o Senhor seu faz, mas o amigo, aquele que anda com Cristo, conhece seus propósitos e obedece aos seus mandamentos. Nós possamos ser assim, em nome de Jesus. Se você preparou o seu dízimo e oferta, pode trazer aqui à frente, enquanto nós louvamos a Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, só as mulheres, perto querer estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Os homens, tudo que há em mim, os homens fortes, quero te ofertar, mas ainda é pouco, comparado todos juntos. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei.
Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Bem, meus irmãos, que Ele tenha prioridade nas nossas vidas. Que não seja apenas uma música, mas que realmente Ele tenha prioridade na minha e na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar, pastor. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Muito bem. Nós vamos passar para o nosso momento da ceia, momento em que nós trazemos à memória o sacrifício de Jesus. Como eu sempre tenho falado, você que já reconheceu Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador, publicamente já declarou isso através do batismo, você então é convidado a participar deste momento para juntos celebrarmos em memória de Cristo essa aliança que Deus fez conosco e que nós temos uns com os outros. Quero convidar aqui à frente as diaconisas que vão nos auxiliar na distribuição dos elementos para nos ajudar aqui. E convidar você que vai participar da ceia, que se coloque de pé para que possa estar recebendo os elementos da ceia e depois todos juntos iremos celebrar. Enquanto estiver sendo entoado o cântico, os irmãos vão estar recebendo os elementos da ceia para juntos então estarmos celebrando este momento. Tá todos juntos, Salvador maravilhoso. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, poder entregue ao Calvário, Morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso Nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois essa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso, Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas,
só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Amém. Todos receberam os elementos? Muito bem. A ceia do Senhor, irmãos, é um momento em que nós não apenas trazemos à memória o sacrifício de Jesus, mas também é um momento em que nós examinamos o nosso coração. A palavra de Deus diz que examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Paulo, escrevendo a sua carta à igreja de Corinto, traz algumas orientações em relação à ceia, até porque naquela época a ceia não era celebrada como nós celebramos aqui, era literalmente uma ceia mesmo, uma mesa farta, onde eles celebravam ali esse momento, mas estava havendo ali algumas extravagâncias por parte de alguns, desprezo por parte de outros. Paulo então traz aqui uma palavra direcionando a igreja, uma palavra dura, confrontativa, mas para que eles entendessem o que era este momento de celebração. É um momento em que nós temos que levar em consideração o que Cristo fez por nós naquela cruz. É um momento em que nós temos que levar em consideração o que nós somos como igreja, como corpo de Cristo. E é o momento em que nós temos que levar em consideração o que está no nosso coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Vamos orar neste momento, pedindo ao Senhor que olhe para o nosso coração. E como diz o salmista, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Muitas vezes nós falhamos, cometemos erros e às vezes até nos esquecemos de pedir perdão. E este é o momento de fazermos isso. Pai, nós te louvamos, ó Deus, e agradecemos ao Senhor por tão grande sacrifício que foi feito pelo teu Filho naquela cruz. Como foi dito aqui, o Senhor provou o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, mesmo nós sendo ainda pecadores. Por isso nós te agradecemos, porque o Senhor é esse Salvador maravilhoso, digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós nos colocamos agora, Pai, como igreja diante do Senhor, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados, pecados que cometemos em pensamentos, pecados que cometemos em palavras, pecados que cometemos em atitudes, pecados, ó Deus, que nós cometemos por fazermos coisas que não deveríamos fazer, pecados que muitas vezes cometemos por não fazermos aquilo que deveríamos fazer. Tem misericórdia, ó Pai, de nós. E como diz a Tua palavra, o Senhor perscruta o nosso coração. O Senhor conhece o mais íntimo do nosso ser. Por isso nós te pedimos, ó Deus, que pelo sangue de Jesus,
e nos purifica de todo pecado. Pelo sangue de Jesus em que nós somos justificados, nós clamamos a Ti, ó Pai, o Teu perdão e a Tua misericórdia. Te louvamos, ó Deus, por estes elementos que representam o corpo e o sangue de Cristo. O corpo, ó Deus, que foi ali dilacerado naquela cruz. O corpo que recebeu sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O sangue que foi derramado, o sangue precioso de Cristo, o sacrifício perfeito, que aplacou a Deus a ira do Senhor, que nos possibilita hoje estar, ó Pai, na Tua presença, através do Teu Espírito Santo que habita em cada coração aqui, e que como um só corpo, como igreja, nós estamos unidos em Cristo. Por isso nós Te louvamos, bendizemos e pedimos perdão, ó Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos, pois, o pão em memória do corpo. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Bebamos, pois, o cálice. Os irmãos podem se assentar. Antes de nós passarmos para o momento da palavra, temos alguns motivos para estarmos orando. Vamos nos lembrar do nosso querido irmão Lúcio, da irmã Neuza, a irmã Edi, que está aqui conosco. Também temos aqui alguns pedidos que a Maria apresentou. Rebeca está com 9 meses na UTI por uma bactéria na faringe. E o sobrinho dela, o Miguel, que teve influenza e está com infecção no intestino. Vamos nos lembrar dessas pessoas e apresentá-las diante de Deus. Pai amado, nós nos colocamos aqui diante do Teu trono de graça e misericórdia, para que em tempo oportuno o Senhor, ó Pai, estenda as Tuas mãos e nos socorra. Socorra, ó Pai, essas pessoas que nós vamos colocar diante do Senhor. Pessoas pelas quais nós já temos orado e somos gratos ao Senhor, porque nós temos visto a boa mão do Senhor, ó Pai, sobre essas vidas. Nos lembramos do nosso irmão Lúcio, pelo seu tratamento,
Pedimos, ó Deus, que o Senhor estenda sobre ele a tua misericórdia e o teu poder. Que o Senhor o fortaleça, ó Pai, e em nome de Jesus, ele possa sentir, ó Pai, o refrigério sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre o seu coração. Ele possa sentir, ó Deus, o toque do teu Espírito Santo, manifestando, ó Pai, o teu poder. O poder, ó Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. O poder, ó Pai, que tem a capacidade de curá-lo, de restaurá-lo. Que o Senhor cumpra com o teu propósito sobre a vida do teu servo e manifeste sobre ele o teu amor e a tua graça, bem como também sobre a vida da irmã Neuza. Agradecemos pela vida da nossa irmã Edi, que aqui está. Somos gratos a Ti, pelo cuidado que o Senhor tem tido para com a Tua serva. O Senhor sabe também, ó Pai, as dificuldades que ela tem enfrentado na questão da saúde. Peço em nome de Jesus que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre ela e continue fortalecendo também o seu coração. E colocamos neste momento, ó Pai, esta criança, Rebeca, que está na UTI, que o Senhor esteja visitando ela neste momento, entrando, ó Pai, com a intervenção do Senhor. Coisas, ó Deus, que estão além do nosso alcance, que sabemos que só o Senhor é quem pode fazer. Cuida, Senhor, dessa criança. Cuida dos seus pais, tranquiliza o coração de cada um deles. Da mesma forma, pedimos pela vida do Miguel, que o Senhor também estenda as tuas mãos sobre ele, tenha misericórdia da sua vida, que o Senhor esteja operando, ó Pai, manifestando ali o teu poder em nome de Jesus. E tantos outros, ó Deus, que estão precisando da intervenção do Senhor. Tantas pessoas que necessitam, ó Pai, do manifestar da graça, da misericórdia e do poder do Senhor sobre as suas vidas. Colocamos isso diante de Ti, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Convido vocês agora a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 2. Como eu disse na semana passada, mês de maio, mês da família, é o mês que nós trabalhamos temas específicos voltados para a família. Nós geralmente trabalhamos primeiro tema falando para os homens, depois falando para as mulheres, depois falando sobre filhos, e encerramos num grande encontro, onde nós trabalhamos diretamente com a família. E hoje nós vamos trabalhar aqui esse tema, cujo título é O Guardião do Lar, a responsabilidade de cultivar e guardar o seu jardim. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 7 até o verso 17, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pisol, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar.
E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Como eu disse, o mês de maio, mês que nós dedicamos à família. Irmãos, nós sabemos que o conceito de família, dentro do âmbito judaico-cristão, ele tem sido deturpado por ideologias, por filosofias humanas. Porque aquilo que deveria ser normal está se tornando anormal. Numa sociedade que olha apenas para questões particulares e não olha para o princípio das coisas, porque não tem como base de fé e prática a palavra de Deus. E sem entrar aqui no mérito dos debates que se tem e que divide as opiniões das pessoas, e é claro que em se tratando de opinião, cada um tem a sua, nós devemos nos voltar para aquilo que a Bíblia nos ensina. Irmãos, nós estamos vivendo numa cultura onde as palavras elas estão sendo constantemente mudadas. As palavras elas estão sendo diluídas, elas estão sendo substituídas por termos neutros e genéricos. Em alguns lugares, inclusive, você até, de certa forma, é obrigado a utilizar esses termos neutros e genéricos. Mas, irmãos, nós precisamos entender o seguinte: aquilo que parece uma simples troca revela, na verdade, uma mudança um pouco mais profunda. Porque quando nós substituímos termos concretos por expressões neutras, nós acabamos diluindo o significado original. E aí nós tornamos esses conceitos históricos e morais mais flexíveis, porém menos definidos. E essa mudança na linguagem, nós precisamos entender que não é só uma questão de palavra. Não é só uma questão de uma mudança no dicionário. Mas é uma maneira de transformar a nossa compreensão da realidade. É uma maneira de transformar os nossos valores. Aquilo que é fundamental para a nossa vida em família. Na Bíblia nós aprendemos que Jesus, ele é o Logos. Ele é a palavra que dá forma e sentido ao mundo. Então, irmãos, nossas palavras, elas carregam peso. Elas carregam um significado. As nossas palavras, elas moldam quem somos e como nós vivemos. Então essas mudanças não são simples mudanças de conceitos. São mudanças que vão influenciar o nosso pensamento. São mudanças que vão influenciar a maneira como nós vivemos. Aquilo que nós cremos. Mudanças que vão influenciar a nossa identidade como pessoa. Quando nós deixamos de usar palavras que expressam responsabilidade e compromisso com a verdade, nós corremos o risco de perder também o entendimento dessas verdades. Por isso, irmãos, que é importante que, como cristãos, nós mantenhamos firme o uso de palavras que refletem aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus determinou. E dentro daquilo que nós estamos trabalhando aqui, aquilo que Deus estabeleceu para o lar. Guardar, irmãos, e cultivar o nosso lar, começa com um compromisso de nomear as coisas pelo que realmente elas são. Responsabilidades, deveres, amor e fidelidade.
Nós não podemos permitir que o vocabulário da nossa cultura ela descaracterize ou ela enfraqueça esses valores. Porque quando nós preservamos as palavras corretas, nós também estamos preservando, irmãos, como eu disse, a nossa própria identidade. Nós estamos preservando o nosso lar. Nós estamos preservando a nossa fé. Nós nos reunimos como igreja e nós devemos entender essa importância de estarmos juntos sob a autoridade da palavra de Deus. Porque a nossa vida, ela não é regida pelos conceitos, pelas filosofias, pelas ideologias que o mundo apresenta. A nossa vida, ela é regida pela palavra de Deus. Ela é a autoridade final sobre nossas vidas. Em tudo o que somos e em tudo o que nós fazemos. Nós precisamos voltar os nossos olhos para o princípio de todas as coisas. E no livro de Gênesis, nós vamos encontrar aqui, irmãos, não apenas o relato da criação do universo. Nós vamos encontrar aqui a fundação de instituições sagradas. Instituições como a família e o trabalho. São coisas que foram instituídas por Deus. Não é criação humana. Então, quando nós olhamos para Gênesis, nós podemos ver Deus aqui agindo como um oleiro, mas também agindo como um jardineiro. Porque nós lemos aqui que ele forma o homem do pó da terra. Ele sopra em suas narinas o fôlego da vida e o coloca ali num ambiente perfeito. O paraíso. Aquilo que a Bíblia chama do Éden, o jardim das delícias. Contudo, irmãos, o Éden não era apenas um lugar de deleite. Não era só um lugar de prazer. O Éden também era um lugar de responsabilidade. O texto nos diz, no versículo 15, que Deus tomou o homem e o colocou no jardim para o cultivar e guardar. Por isso que hoje essa palavra é especificamente para os homens. Maridos, pais, futuros líderes do lar. Porque à luz da palavra, nós entendemos que o homem foi chamado por Deus para exercer um ofício sacerdotal e pastoral dentro do seu lar. Você é o sacerdote e você é o pastor da tua casa. O texto de 1 Pedro, embora fale para a igreja toda, mas hoje eu quero tratar especificamente com os homens, eles diz, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você, como homem, tem um papel para cumprir no seu lar. Eu não sei quanto a vocês, mas eu oro pedindo a Deus que Ele me ajude a ser o sacerdote do meu lar. Que Ele me ajude a ser o marido que a minha esposa precisa. Eu não tenho filhos, mas para quem tem, que Deus te ajude a ser o pai que os seus filhos precisam.
Entenda que o seu lar é o seu jardim. E aqui, a pergunta que nós precisamos responder é: como que você tem cuidado do jardim que Deus colocou nas suas mãos? O primeiro mandato que Deus entregou ao homem, irmãos, foi o de cultivar a terra. No original, a palavra usada, ela pode também ser traduzida como trabalhar ou servir. Essa é a ideia de cultivar. É você que trabalha, é você que serve. Nós fomos feitos à imagem de Deus para administrar com cuidado o mundo que Ele criou. Quando nós voltamos aqui no verso 26 do capítulo 1, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O homem foi criado como representante de Deus nessa terra. E ele tem a incumbência, foi dada a ele a incumbência de administrar essa terra. As histórias pagãs sobre a origem do mundo, elas revelam deuses criando seres humanos para serem seus escravos. Nas histórias pagãs, irmãos, os deuses, eles costumam criar os humanos para que os sirvam, reforçando uma relação de submissão e controle. Só que quando nós olhamos para a Bíblia, ela apresenta uma visão um pouco diferente. Deus criou as pessoas para terem um relacionamento de amor. Deus criou as pessoas para terem responsabilidade, para usufruírem de liberdade. Então, ser servo de Deus não é apenas uma questão de estar submisso e sob o controle de um Deus que está exigindo que você faça o que Ele quer. Ser servo de Deus significa agir com respeito, numa obediência voluntária, não como uma escravidão forçada. Gênesis declara que o único Deus verdadeiro, Ele criou os seres humanos, como eu disse, para serem os seus representantes, para administrar o que Ele criou no seu nome. Ele vai reforçar isso de novo aqui no verso 28 do capítulo 1. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Irmãos, isso aqui nos ensina uma lição importante. E aqui vai o primeiro princípio. Liderança bíblica no lar não é um trono de privilégios, mas é um lugar de serviço. Não é para você, como homem, se sentir o rei, embora Deus te tenha colocado ali nessa posição. Mas você é um servo, você está ali para servir. Cultivar o lar significa que o homem deve ser o principal interessado no crescimento espiritual, emocional e intelectual da sua esposa e dos seus filhos. Você, como homem, você tem que encorajar, incentivar, cuidar da vida espiritual da sua esposa, dos seus filhos, do emocional deles, do intelectual deles. Lembra que eu coloco aqui as responsabilidades com os P's? Eram 3, eu coloquei agora 4, né?
Você, como homem, é o pastor da tua casa. Você é o líder. Deus te colocou como cabeça. Um jardim, ele não floresce por acaso. Quem gosta de cuidar de plantas aqui sabe disso. Né, irmã Elza? A irmã Elza tem lá um jardim grande lá na casa dela. Lá. Se você entrar lá, você se perde, não consegue achar depois. Mas se não cuidar, vira um matagal, né? Tem que cuidar. O jardim não floresce por acaso. Se um jardineiro ele se omite, o que vai crescer ali são espinhos, são ervas daninhas. Então, irmãos, da mesma forma, um lar onde o homem ele é espiritualmente ausente, ele vai se tornar um solo árido e suscetível a pragas. Se você, como homem, não está cuidando do seu lar, toma cuidado, porque ervas daninhas e pragas podem crescer ali. Cultivar o lar com valores bíblicos exige uma dedicação diária. Como eu disse, nós estamos envoltos dentro de uma cultura corrompida, com valores corrompidos. Por isso que dá muito trabalho, irmãos, manter um lar no temor do Senhor. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, a palavra ela tem que fazer parte da sua vida. Ela tem que ser a sua vida. Significa você priorizar o culto doméstico, algo que praticamente não acontece nos dias de hoje. Quantos são os que realmente reúnem a família para estudar a Bíblia? Quantos são os que realmente sentam juntos para ler e meditar na palavra? Priorizar, irmãos, o culto onde a palavra de Deus ela tem que ser lida, ela tem que ser explicada com simplicidade e com amor. Significa que o pai, o marido, ele deve ser o primeiro a dobrar os joelhos em oração. Interceder ali pela proteção da sua esposa, pelo coração dos seus filhos. Cultivar o lar, irmãos, exige paciência. Porque da mesma forma que o agricultor espera pela chuva, o homem também deve saber que o fruto de um caráter cristão na sua família leva tempo para amadurecer. As mudanças não vão acontecer assim do dia para a noite. Na sua vida, na vida da sua esposa e na vida dos seus filhos. Principalmente se você não nasceu num lar cristão. Porque quem nasce num lar cristão pelo menos já tem uma base. Mas quando você não nasce num lar cristão, onde a palavra não é o fundamento, você vai ter ali anos de experiências, de valores, de crenças impregnados em você.
Então essa mudança vai levar tempo. É preciso ter paciência para ter um lar amadurecido. Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, capítulo 5, verso 25 em diante, ele diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Isso dá trabalho, mas quem realmente tem isso em mente não desiste. Ele procura regar o coração da esposa com palavras de encorajamento, palavras de direção. Quantos lares nós não vemos em conflitos? Quantos lares onde a esposa não é valorizada pelo marido? Não há uma palavra de incentivo, não há uma palavra de encorajamento, não há uma palavra de direção para a vida dela. Quem cultiva o lar aduba a vida dos filhos com instrução e disciplina amorosa. Conforme Paulo vai dizer aqui também. Ele diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Irmãos, nós precisamos entender, e você precisa entender, que a sua maior obra de arte não é a sua carreira profissional. Não são as suas conquistas materiais. A sua maior obra de arte é o estado de santidade e paz que floresce dentro das paredes de um lar que é regido pela palavra de Deus. Essa é a maior obra de arte que você pode ter na sua vida. Entre as quatro paredes da tua casa, o que prevalece é a palavra de Deus. Cultivar o lar é investir tempo e energia naquilo que é eterno. Salmo 127, versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Nós cultivamos o lar, irmão, quando nós estabelecemos um altar de oração em família. Quando a palavra de Deus é a base onde as decisões são tomadas, e quando o perdão ele é adubo que restaura relações e conflitos. Um lar cultivado nos valores bíblicos é um pedaço do céu na terra. É uma representação do reino de Deus e seus valores. Então você precisa aprender a cultivar o seu lar. Olhe para esses princípios e procure aplicá-los na sua vida. Mas existe um segundo aspecto aqui, deste mandato divino. Deus disse para o homem cultivar e guardar.
A palavra carrega, irmãos, a ideia de vigiar, proteger e preservar. Deus, ele colocou o homem no jardim como uma sentinela. O guardião é aquele que está atento aos perigos que rondam a casa. Irmãos, nós estamos vivendo dias onde as influências negativas, elas tentam invadir e até estão invadindo os nossos lares por todas as frestas possíveis. Pelas telas dos celulares, pelas ideologias contrárias às Escrituras, pelo secularismo que tenta esfriar a nossa fé. Então, ser o guardião do lar é ter o discernimento de você dizer não àquilo que está corrompendo a sua família, aquilo que está prejudicando a tua casa. O que é que você está deixando entrar dentro do seu lar? E a primeira coisa que você precisa vigiar é o seu coração. A palavra diz, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em Efésios, Paulo diz, e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las. Escrevendo aos Coríntios, Paulo vai dizer que as más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes. Ser o guardião do lar é proteger a pureza dos olhos dos filhos e a fidelidade do leito conjugal. Porque nós vivemos numa sociedade sexualizada. E homens, sejamos sinceros, tem lugares que você tem que fechar os olhos para não pecar. Para não trair a sua esposa em pensamentos. Guardar a família não é apenas colocar trancas nas portas físicas, mas é colocar cercas espirituais na sua casa. Você é o pastor e você é o protetor da tua casa. Acima de tudo, irmãos, é a proteção espiritual. Então você, como homem de Deus, você é responsável por discernir aquilo que está afetando o clima espiritual da tua casa. Se as coisas não estão indo bem dentro da tua casa, você tem que ser o primeiro a buscar o Senhor. Guardar significa proteger sua esposa do desânimo. Quantas mulheres, esposas, estão cansadas? Porque homens não estão assumindo o seu papel e a sua responsabilidade dentro de casa. Elas estão carregando fardos que não são delas. São dos homens carregarem. Significa proteger os seus filhos de ensinos que negam o Criador e proteger o seu próprio coração da impureza. O homem guarda sua família quando ele mesmo vive em integridade. Quando o pai, o marido, é um homem de oração.
Quando ele é um homem de oração, ele levanta uma barreira espiritual contra as ciladas do inimigo. Você já saiu pela sua casa orando, abençoando cada cômodo do seu lar? Pedindo para o Senhor guardar cada canto da tua casa? Você, como homem, precisa entender que há uma batalha espiritual acontecendo sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Um homem de oração não permite que a amargura, a ira ou a imoralidade criem raízes na sua casa. Como guardiões, irmãos, somos chamados a ser o escudo, que debaixo da dependência de Deus, vai impedir que as setas do maligno atinjam aqueles a quem nós amamos. Por isso que a primeira figura que eu utilizei ali, os irmãos devem ter visto, figura da capa, o homem aparece ali com um escudo na frente da esposa e dos filhos. Porque ele é a primeira barreira que precisa ser enfrentada. Então lembre-se, se você não guardar a porta do seu lar, ninguém vai fazer isso por você. É sua responsabilidade. Mas para isso, você precisa viver na dependência de Deus. Você precisa viver debaixo da direção do Espírito Santo. E você precisa entender de onde vem a fonte dessa autoridade dentro do lar. É revestir-se do poder de Deus. Porque, irmãos, se nós olharmos todas essas questões que eu acabei de colocar aqui, pode ser que, ouvindo essas responsabilidades, você se sinta inadequado ou até sobrecarregado. Talvez você se pergunte, como que eu posso cultivar e guardar se eu mesmo sou falho? A resposta está aqui no verso 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Aqui está a resposta. Como que você vai guardar a sua casa? Deus estabeleceu a sua aliança. Deus estabeleceu a sua ordem. A autoridade do homem no lar não provém da sua força física. Não provém da sua inteligência. E nem do seu salário. A sua autoridade, ela foi delegada por Deus. E ela só funciona quando você está, você mesmo, debaixo da autoridade de Deus. A sua autoridade dentro do lar, ela só vai validar, só vai funcionar se você estiver debaixo da autoridade de Deus. O homem só tem autoridade para liderar o seu lar quando ele mesmo está em total submissão à autoridade de Cristo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem. O homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo.
Um homem só tem autoridade para liderar a sua família quando ele é o primeiro a submeter-se ao Senhor. Quando ele é o primeiro a obedecer ao Senhor. No jardim, irmãos, a liberdade do homem era vasta. Porém, havia um limite. O limite era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse era o limite. Deus, irmãos, não colocou aquela árvore ali por um acaso. Ele tinha um propósito. E não era só colocar à prova o homem, mas era para mostrar para o homem que a autoridade que lhe foi delegada tinha limite. É interessante que neste mandamento que Deus dá aqui, amor e obediência estão entrelaçados. Porque, irmãos, Adão ele não enfrentou uma escolha entre o bem e o mal. Porque aqui Deus ele não criou coisas ruins. Embora a árvore seja a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore em si não é ruim. O capítulo 1 termina dizendo que tudo que Deus criou é muito bom. É perfeito. Então essa árvore foi uma oportunidade de exercer aquilo que o homem tinha, mas ele perdeu ao pecar o livre-arbítrio, permitindo ao homem que ele pudesse escolher entre Deus e o seu próprio caminho. A questão do livre-arbítrio, irmãos, não tem a ver com as decisões que você toma no cotidiano, não, tá? Isso aí são coisas que você pode fazer. Você tem liberdade para escolher a roupa que você vai vestir, o carro que você vai comprar, o emprego que você vai trabalhar. A questão do livre-arbítrio tem a ver com o seu relacionamento com Deus. É essa liberdade que o homem perdeu. Deus deu ao homem a chance de optar pela obediência, sem forçar. Porque, irmãos, o amor genuíno só existe onde há liberdade, senão isso é coação. Deus não coagiu Adão a obedecê-lo. Ele deu liberdade para Adão obedecê-lo. Então a questão não era o conhecimento em si, mas era a fonte desse conhecimento. Porque quando Adão comeu do fruto, ele buscou o conhecimento fora de Deus. E isso então o afastou da verdadeira sabedoria. E isso então foi o que corrompeu a sua compreensão de todas as coisas. O pecado de Adão foi justamente, irmãos, falhar em guardar o jardim e em obedecer à ordem divina. Mas, para nós que estamos em Cristo, nós somos chamados para sermos diferentes. Porque ao nos revestirmos do poder de Deus e buscar a plenitude do Espírito Santo, nós recebemos a força que não é nossa. Nós recebemos sabedoria para poder aconselhar. Nós recebemos a firmeza para decidir. A humildade para pedir perdão quando a gente erra. Porque se tem alguém orgulhoso, é o homem. Quando um homem se ajoelha diante de Deus em oração, ele se torna um gigante diante dos problemas da sua família. Quando ele se reveste do poder de Deus, a autoridade dele não é imposta pelo medo,
mas ela é reconhecida pelo amor e pelo respeito que ele adquiriu da esposa e dos filhos. A proteção que você oferece ao seu lar, ela é fortalecida quando você caminha em obediência à palavra de Deus. Você quer ter a sua autoridade fortalecida, reconhecida? Então seja o primeiro a se submeter à única autoridade que está sobre todos, que é o próprio Deus. Não tente guardar o seu jardim com suas próprias mãos. Lembre-se, elas são de barro, foram feitas do pó. Guarde o seu lar com o poder da graça de Deus. Busque a sabedoria que vem do alto. E lembre-se disso. O primeiro passo para você ser um bom líder em casa é sendo um bom discípulo de Jesus. Porque se você não está seguindo a Jesus e sendo discípulo dele, então você não é líder. Quando o homem reconhece Cristo como Senhor da sua vida, sua liderança no lar deixa de ser um peso e passa a ser uma extensão da graça de Deus. Porque, irmãos, vai ser o poder de Deus que fortalece o braço do homem, para que ele possa proteger o seu coração, para amar a Deus e amar a sua família. Então, diante de tudo isso que nós aprendemos aqui nesta noite, nós vemos aqui que Gênesis nos mostra que o homem ele não foi criado para a passividade. E tem muito homem passivo hoje. Não assume a liderança, não assume responsabilidade. É uma eterna criança. Eu já destaquei aqui algumas vezes para os homens, inclusive no estudo, que eu dei aqui, o primeiro estudo que a gente começou a trabalhar, as palavras de Davi para Salomão. Eu gosto de pensar ali naquilo que Davi disse para Salomão quando ele assumiu o trono. E as primeiras palavras que Davi disse para Salomão é: seja o quê? Seja homem. A primeira orientação que Davi dá para Salomão é: seja homem. E depois ele vai dizer: guarda os mandamentos do Senhor. Mas por que ele disse primeiro para Salomão: seja homem? Porque ele está dizendo: você agora é o rei. Você não é mais criança, você agora tem uma responsabilidade. Você agora tem pessoas que você deve cuidar. Pessoas que vão depender de você. E aí Davi diz: mas faça isso guardando os mandamentos do Senhor. Você foi chamado para a ação. O seu lar não é apenas o lugar onde você descansa após o seu trabalho. O seu lar é o seu campo missionário, mais urgente e mais importante. Às vezes, e eu falo isso por mim, a gente quer evangelizar o mundo. Mas às vezes a gente não consegue nem evangelizar dentro de casa. Então, irmãos, numa sociedade onde os valores têm se invertido, onde o certo é errado, o errado é certo, onde conceitos bíblicos têm sido diluídos, e a fé não passa de uma vertente religiosa, e não de um relacionamento com Deus,
E aqui nós precisamos entender que nesse conceito, não importa então a forma como você crê, porque todos os caminhos levam a Deus, irmãos, isso não é bíblico. Numa sociedade onde você se posicionar a favor da verdade é se colocar contra as mentiras do mundo. Então, se você tem sido um cultivador negligente, é dia de retomar o seu jardim. É dia de colocar a mão no arado. Então, volte a orar com a sua esposa. Volte a ensinar os seus filhos no caminho em que eles devem andar. Se você tem sido um guardião distraído, é tempo de ocupar o seu posto na torre de vigia. Irmãos, feche as portas para aquilo que é impuro. Faça como Josué fez, irmãos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele se posicionou ali como líder diante do povo, dando as últimas orientações. Eu não sei o que vocês vão fazer, mas uma coisa eu sei. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Então consagre a sua casa ao Senhor. Que nós olhemos para Jesus Cristo, irmãos, o segundo Adão. Ele é o cultivador perfeito que deu a sua vida para que a sua igreja floresça. Ele é o guardião supremo que nos protege de todo maligno. Então revista-se do poder de Deus para que, como Paulo diz, possamos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, irmãos, ela não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É contra isso que nós lutamos. Então, que como homens tenhamos esse compromisso de refletir o caráter de Cristo no nosso lar. E que o Senhor, irmãos, nos dê graça para isso. Nos dê força, sabedoria para a gente cultivar jardins de santidade, guardar a nossa família e que as nossas famílias, elas glorifiquem ao Senhor. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos pela tua palavra. Muito obrigado. Obrigado, Deus, pelo manifestar do teu Espírito, ó Pai, em nossas vidas. Nós sabemos que estamos vivendo dias difíceis, como Paulo bem escreveu a Timóteo. Nos últimos dias serão tempos difíceis. Homens orgulhosos, desobedientes aos pais, pessoas que apenas buscam os seus próprios prazeres. E nós estamos, ó Deus, cada dia mais vendo essa luta sendo acirrada. Que nós, ó Pai, como homens, possamos cultivar o nosso lar na presença do Senhor, guardando a nossa casa, a vida da esposa, dos filhos, que possamos ser submissos à tua vontade, obedientes à tua palavra, que tenhamos um coração disposto a servir, a glorificar o Senhor, para que as nossas famílias glorifiquem a Ti. Nós consagramos, ó Deus, o nosso lar na presença do Senhor,
Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda a vida das nossas esposas, dos filhos. Nos dá sabedoria, discernimento, para tomarmos as nossas decisões. Purifica os nossos olhos, para que não olhemos para as impurezas deste mundo. Purifica a nossa mente, para que os nossos pensamentos não sejam tomados por aquilo que desagrada ao Senhor. Revista-nos, ó Pai, com o Teu poder. O poder que o Senhor nos deu através de Cristo, porque nele nós somos mais do que vencedores. E é por Ele, e é nele que nós batalhamos, lutamos. Por isso, ó Deus, nós colocamos nossas famílias no Teu altar. E que cada homem assuma o seu papel, a sua responsabilidade de ser o guardião, o cultivador do seu lar, sendo obediente e submisso à palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Alguns avisos. Quarta-feira nós temos GDC, lá na casa do Fábio, da Gabriela. Estamos trabalhando ali, material chamado A Mente de Cristo. Estamos aprendendo ali a lidar com as situações da vida, segundo aquilo que Cristo nos ensina. Então, não deixe de estar. Próximo sábado, encontro de mulheres aqui na igreja, às 18h30, estudando esse livro, Mulheres Adornadas por Cristo. Enquanto os homens aprendem a ser homens de Deus, para saber como lidar com as coisas de Deus, segundo aquilo que Deus orienta, as mulheres estão aprendendo a ser mulheres adornadas por Cristo. Esse mês, como eu disse, mês da família, nós estamos trabalhando esse tema, famílias protegidas no poder de Deus. O versículo-chave é esse de Efésios 6:11. Aí depois nós temos no próximo, que são as mensagens que a gente tem trabalhado, hoje voltado para os homens. Na próxima semana, que também é o Dia das Mães, a gente vai fazer a mensagem voltada para as mulheres. E os irmãos devem estar vendo ali, eu ainda não fiz a questão dos cartões de oração, mas as devocionais diárias ali, para a família, você já tem recebido. Depois eu vou colocar também a devocional ali de família. E dia 24, irmãos, a foto ali ficou meio apagada, depois eu dou um jeito de arrumar, mas nós temos o nosso encontro das famílias. É um dia que a gente tira para passar numa chácara. Nós já reservamos a chácara, é o Sítio do Maçã, o nome do sítio. É um sítio, me disseram que é bem conhecido aqui em Taubaté, o local lá é bem bonito. A piscina é enorme, dá para caber a igreja inteira lá, se Deus permitir, tenha sol, para todo mundo entrar lá na piscina grande, então vai dar para aproveitar bastante. Fica descendo ali para a estrada de Ubatuba, quilômetro 4, é bem no começo ali, não fica muito distante não, mas já reserve aí essa data, depois a gente vai passando mais informações sobre questão de valores, em relação às outras coisas também. Tá bom? Tem mais algum aviso? Não, né? Acho que eram só aqueles. Muito bem, vamos nos colocar de pé, vamos orar e agradecer ao Senhor por esse tempo que nós passamos aqui e que o Senhor nos conceda uma semana abençoada na presença dEle. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, somos gratos a Ti por este tempo, ó Deus, que nos é concedido para estarmos aqui reunidos como igreja, no Teu santo nome, para juntos louvarmos, bendizermos, exaltarmos ao Senhor e ouvirmos aquilo que o Senhor, ó Pai, tem a tratar e a falar com o nosso coração através da Tua palavra. Te louvo e te agradeço pela unção, pela direção e o manifestar do Teu Espírito Santo, ó Pai, em nossas vidas e aqui em nosso meio. Que o Senhor nos conceda, ó Deus, uma semana abençoada na presença do Senhor, sendo direcionados, conduzidos, ó Pai, com sabedoria, com discernimento, ó Deus, através da unção e da direção do Teu Espírito. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai,
e as ricas consolações e a comunhão do teu Espírito Santo seja com o teu povo que se reúne neste local e em toda a face da terra até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, irmãos. Tenha uma semana na presença dEle.